A coisa do Banco Master não para, meu amigo. Não vai sobrar uma instituição de pé nesse país, hein? Olha só o que está acontecendo aqui. A Malu Gaspar traz para a gente a notícia de que o diretor do Banco Central, lembra o Ailton Aquino, aquele que assinou no final a recusa de compra do BRB pelo Master, e que tinha sido chamado para tal da acariação do Toffoli com o pessoal tanto do BRB quanto lá do STF, né? E o próprio Vorcaro. Lembra desse cara? Lembra que eu expliquei para vocês que ele era o cara a favor do Master? Na verdade, no início, né, os diretores todos lá, ele queria aprovar a compra do Master, do BRB pelo Master, desculpa, do Master pelo BRB. Foi um outro diretor que foi indicado pelo Bolsonaro, mais antigo, que negou a parada, que falou, não vamos aprovar isso, não, essa coisa aqui tem fraude nesse negócio. Esse cara, esse diretor, o do Lula, o Ailton Aquino, parece que ele pediu ao Banco BRB para comprar os títulos do Master. Olha que coisa, isso daqui é uma reviravolta que chama atenção, principalmente porque, como eu falei para vocês, o pessoal da esquerda tá doido para jogar esse caso do Banco Master para a direita, para dizer que não, que a culpa é da direita e não sei o que lá. Já teve a coisa na Rio Previdência hoje. E, de novo, eu acho que tem gente da direita envolvida nisso também, tá? Eu acho que o Cláudio Castro, se tiver feito merda, tem que pagar por isso mesmo, né? E o Ibanez Rocha, a mesma coisa. Mas isso daqui abre aquela outra possibilidade que eu estou falando para vocês, que na verdade não foi uma coisa tão simples assim não. Tem gente indicada pelo Lula, como o Ailton Aquino, que parece que está envolvido também. Ele pediu para o BRB comprar títulos do Master. Olha que coisa, que tem coisa estranha nessa história, né? E com isso agora o Banco Central fica numa posição complicada, porque até aqui estava todo mundo defendendo o Banco Central. Não, o Banco Central tomou a decisão correta e coisa e tal. Assim, eu acho que o Banco Central cometeu alguns erros, demorou demais para agir no caso do Banco Master e também devia ter liquidado o Will Bank junto com o Banco Master, mas via de regra funcionou direitinho o Banco Central, né? Mas agora, com esse caso aqui, começa a ficar estranha a coisa, né? E, de novo, esse cara aqui foi indicado pelo... Vamos entender essa história aqui, porque isso aqui é uma bomba, cara. Isso aqui destrói o Banco Central. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Brenda do Posto Ipiranga, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que diz aqui, ó. Ailton Aquino, responsável pela área de fiscalização, enviou mensagens a Paulo Henrique Costa, que era então o presidente do banco do BRB, o Banco de Brasília, pedindo que ele comprasse carteiras no banco de Daniel Vorcaro. O Banco Central negou, tá? Tem aqui uma nota do Banco Central, a gente vai ver que ele está dizendo que não, que é mentira. Mas a coisa, olha só, aqui ó. O Banco Master teve ajuda extra na venda das carteiras de crédito consignadas fraudadas para o BRB que levaram à prisão de Daniel Vorcaro e outros 6 executivos. O diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton Aquino, de acordo com fontes e documentos obtidos pela coluna, Aquino enviou mensagens ao então presidente do Banco Estatal de Brasília, Paulo Henrique Costa, pedindo que adquirisse créditos para ajudar o Banco Master a resolver seus problemas de liquidez. Em pelo menos uma vez, as mensagens de Aquino a Costa foram apresentadas aos conselheiros do BRB. Foi durante a reunião do Conselho do dia 25 de março de 2025 que também aprovou a oferta de compra de 58% das ações do Master. Então, na reunião do Conselho do BRB, que aprovou a compra do Master pelo BRB, foi apresentada essa mensagem aqui. Ó. Nos meses seguintes, a oferta do BRB foi reduzida para 22% do Master, mas mesmo assim o BC vetou a operação em novembro e a Polícia Federal prendeu o Vorcaro e outros 6 executivos e o Banco Central liquidou o Banco Master. O motivo foi a fraude de 12 bilhões nos contratos de créditos vendidos ao BRB. A investigação conjunta do Banco Central e da PF do Ministério Público Federal concluiu que os contratos tinham sido falsificados. Então lembra, é aquele negócio. Não existia dívida, não tinha, o dinheiro não existia. Inventaram uma dívida que não existia e venderam essa dívida para o BRB, né? E até aqui estava todo mundo achando que, olha só, tem coisa errada aqui, né? Ou seja, o BRB está errado nessa história. Não, e o BRB está errado nessa história, a verdade é essa, tá? Mas agora parece que o Banco Central entra no problema também, né? E lembra, quando teve aquele caso da cariação que o Toffoli marcou com o pessoal do Banco Central e do BRB e o próprio Vorcaro, vocês lembram? Era a cariação exatamente entre o Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB,
o Ailton Aquino, que era o diretor de fiscalização do Banco Central. E o Ailton Aquino, embora tenha sido ele que assinou o comunicado final negando a compra do Banco Master pelo BRB, no início do processo ele era a favor do Banco Master. A impressão que dá é que ele era o cara do Master dentro do Banco Central. Tá? Ele era o cara que estava responsável. Lembra, o Vorcaro, a operação do Vorcaro toda com o Banco Master era através de contato político. Ele tinha políticos comprados em um monte de lugar para fazer as coisas para ele, né? E aparentemente o cara dentro do Banco Central era o Ailton Aquino. Por isso que o Toffoli queria chamar os três ali para ver o que ele vai fazer, não sei o que lá. Eu lembro, falei para vocês, que o que eles queriam no final das contas era desliquidar o Banco Master, era desfazer a coisa toda, não deu certo. Ficou muito estranha a coisa, não aconteceu. Felizmente não aconteceu, mas agora o Ailton Aquino tem coisa para explicar também. Até aqui ele estava, não, aquele cara é o técnico, estão pressionando o técnico, que o técnico... Aí, agora pronto, agora ficou mais estranha essa história, né? Aqui, ó, olha só o que diz aqui, ó. Esses créditos foram um dos pontos do debate na reunião do dia 25 de março, que só que seria concluído no dia 28. Dois conselheiros, os representantes dos funcionários e dos minoritários, Ricardo José Duarte Rodrigues e Cátia do Carmo Peixoto Queiroz, propuseram suspender as compras da carteira, já que o índice de liquidez do BRB estava abaixo do mínimo determinado pela política de risco. Então, olha só, nesse dia que aprovou a compra do Master pelo BRB, houve um pedido de compra de mais carteiras do Master pelo BRB, né? E o pessoal não queria comprar, porque estava preocupado, né? A gente está comprando muita carteira desse banco, esse banco pode estar quebrado, pode estar com problema, né? Àquela altura, já fazia 8 meses que o Banco de Brasília vinha comprando lotes de créditos consignados do Banco Master, que a gente sabe agora são créditos falsificados, que não existiam, né? Não tinha operação por trás daquilo, né? Era uma invenção. Inventaram um título e venderam para o BRB, né? Só que, segundo o relato de 3 fontes a par do assunto ouvidas pela equipe da coluna, neste momento, o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que estava na reunião, mostrou a 2 conselheiros mensagens de WhatsApp do diretor do Banco Central, Ailton Aquino, que tinham acabado de ser enviadas. Uma delas, uma das pessoas é Marcelo Talarico, presidente do conselho. Ou seja, o que chama atenção aqui é que agora está dando nome, fulano, beltrano e cicrano, falaram. Eu vi a mensagem foi apresentada aqui. O Ailton Aquino mandou uma mensagem para o Paulo Henrique Costa, pedindo que o BRB comprasse os títulos do Master, né? Nas mensagens, Ailton pedia a Costa para comprar mais 300 milhões de créditos do Master. E, de novo, por que o Ailton estaria fazendo isso, né? O presidente do BRB, porém, disse que só teria 270 milhões disponíveis, né? Pô, queria ter esse problema, cara. Pô, tem 300 milhões aí, não, só tem 270 milhões disponíveis. Pô, que chato. Triste esse problema. Mas, enfim, as mensagens foram mostradas pelo próprio presidente do BRB aos conselheiros. Inclusive, a tela do celular que se consultava, que se constatava que Ailton era o contato que enviava as mensagens. Então, houve algum espanto e constrangimento. A conclusão geral, porém, foi que se tratava de um pedido do regulador, ou seja, do Banco Central. E, rapaz, jogaram a culpa para o Banco Central agora. O Banco Central, o Ailton especificamente, teria pedido ao BRB para comprar os títulos do Master nessa história. Isso é verdade? Eu não sei. Eles estão dizendo aqui que é. Estão botando o nome das pessoas, dizendo que estava no celular. Se estava no celular e o celular foi apreendido, eles têm como recuperar essa informação. Então, eles têm como saber se isso aí é verdade ou não. Assim, por decisão unânime, foi aberta uma exceção registrada em ata como um waiver de 15 dias para a compra de 270 milhões em crédito do Master. As mensagens não ficaram citadas na ata de reunião. Então, ou seja, o Conselho do Banco Master viu a mensagem do Ailton Aquino para o presidente do BRB pedindo para ele comprar as coisas. Aí, meu amigo, mudou a coisa toda agora. Mudou a parada toda, porque o Banco Central, que até aqui era o bastião da segurança, o cara que estava certo, o técnico que estava fazendo a parada, agora ficou estranha essa história, tem coisa estranha aí. De novo, não ficou estranho para melhor, tá? Porque você poderia dizer assim, então isso aí dá razão ao Vorcaro para desliquidar o Banco Master? Não dá razão nenhuma, porra. Só mostra que o Banco Central também estava comprometido. E se não fosse o conselheiro indicado pelo Bolsonaro, que ainda estava lá no Banco Central, que falou, olha só, gente, isso aqui é falso, tá falso aqui, ó, isso é falso, não existem esses títulos, né? Se não fosse esse conselheiro do Bolsonaro que ainda estava lá no Banco Central, o pessoal tinha topado essa parada de vender o BRB para o Master e a essa altura a catástrofe seria muito pior
porque, né, o prejuízo para o Banco de Brasília seria muito maior, né? Aqui, ó. Nos bastidores, ao ser questionados por conselheiros executivos sobre a atitude do diretor do Banco Central, o então presidente do BRB disse que Aquino mandava mensagens frequentes pedindo que o Banco de Brasília comprasse créditos do Master. Procurado pela reportagem, Paulo Henrique Costa disse que não vai se manifestar. O BRB também não informou se pronunciará. Então, ou seja, por enquanto é uma reportagem de fontes internas do banco BRB, mas que não fala nada, não tem nada de prova concreta. Mas, de novo, pelo que eles estão falando aqui, as provas estão lá, meu amigo. Está lá no celular do cara. O celular do cara foi apreendido pela Polícia Federal, então está lá na prova. Tá? É só procurar lá, é só procurar que vai achar, né? Aqui, ó. Procurado pela reportagem, Ricardo Rodrigues disse que não houve informação sobre possíveis mensagens de Aquino e afirmou que, mesmo tendo proposto a suspensão das compras de carteira, uma vez que já não se negociava a compra do Master, aceitou aprovar a operação de 270 milhões porque ela já estava em curso. Marcelo Tararico, a quem as mensagens foram mostradas, não quis comentar. Ih, caramba! O Banco Central não havia respondido aos nossos questionamentos sobre o episódio até o fechamento dessa reportagem. Após a publicação da reportagem, a instituição divulgou nota na qual afirma que Aquino alega que, obviamente, jamais recomendou a aquisição de carteiras fraudadas. Ah, isso tem uma coisa estranha aqui, né? Ele não recomendou a aquisição de carteiras fraudadas. Ele não está dizendo que não recomendou a aquisição de carteiras, mas talvez ele não soubesse que eram fraudadas, né? Então, olha só aqui a nota do Banco Central, tá? Isso aqui, cara, é mais uma instituição que foi pro saco, e foi pro saco com os indicados pelo Lula, tá? Lembrando, o Ailton Aquino foi um dos primeiros indicados pelo Lula para o BRB, e era o cara do Master no BRB. O presidente do BRB é o Galípolo, indicado pelo Lula também. O cara que parou a porra toda era o indicado pelo Bolsonaro, que ainda estava lá, que ficou até o dia 31 de dezembro e saiu agora, né? Aqui, ó. Nota à imprensa, publicada hoje cedo, depois dessa coluna da Malu Gaspar aqui, que é evidente, cara, isso aqui é um terremoto, cara. Isso aqui destruiu o Banco Central, cara. Aqui, ó, nota à imprensa. A propósito de notícias relacionadas às cessões de carteira de crédito do Banco Master para o BRB, o Banco Central informa que, sob o comando do diretor Ailton de Aquino Santos, a área de supervisão da autarquia foi responsável pela identificação de inconsistências das referidas operações, tendo de imediato promovido a rigorosas investigações que levaram à demonstração de insubsistência dos artigos integrantes de tais carteiras. Não é isso que consta, tá? O que consta é que ele estava a favor da compra do Master. Depois ele mudou de ideia, é verdade. Então, assim, de qualquer forma, não deixa de ser um sinal de que o Banco Central funcionou. Ele mudou de ideia, ele viu as evidências e mudou de ideia, né? Foi igualmente a da área chefiada pelo diretor Ailton de Aquino a iniciativa de promover a comunicação dos ilícitos criminais ao Ministério Público Federal, acompanhado de documentação comprovatória e criteriosa das análises técnicas. Na sequência, com o objetivo de prevenir a prática de novas operações com impacto sobre a liquidez do BRB, a área de supervisão sob orientação do mesmo diretor aplicou medida prudencial preventiva ao BRB, pondo fim à iniciativa de submeter a diretoria colegiada do Banco Central a proposta de liquidação extrajudicial das instituições do conglomerado Master. Ou seja, ele está dizendo que o Ailton Aquino foi o cara que, no final das contas, liquidou o Master e impediu a compra. E isso a gente sabe, tá? A gente sabe. Eu não estou dizendo que não foi ele, não. Ele foi. Foi ele que fez isso. Só que depois que foi apontado o caso, né, num primeiro momento ele era a favor do BRB, a favor do Banco Master, depois que ele mudou de ideia. Portanto, o diretor Ailton de Aquino afirma que, obviamente, jamais recomendou a aquisição de carteiras fraudadas. Então, peraí, essa conclusão não deriva do fato, não tem como derivar a partir do colocado aqui essa colocação. Porque, de novo, todo mundo sabe que no final o Ailton de Aquino estava do lado certo, queria bloquear a coisa. O que ele está dizendo aqui é que num primeiro momento ele estava do lado do Master, depois que ele foi convencido a mudar de lado. O Banco Central tem a obrigação legal de acompanhar permanentemente condições de liquidez, inclusive aquisições de ativos de instituições financeiras, visando assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional e resguardar interesses de depositantes, investidores e demais credores. No exercício desse mandato, a área de supervisão do Banco Central, na forma da legislação em vigor, rotineiramente monitora riscos e busca soluções para eventuais problemas de liquidez que venham a ser identificados em toda e qualquer instituição financeira. Então, olha só que coisa curiosa.
Eles estão dizendo que não teve isso, que não recomendou a aquisição de carteiras fraudadas. Mas eles dizem logo em seguida que podem ter recomendado a aquisição sim, eles podem fazer esse tipo de recomendação para evitar problemas de liquidez. Quando um banco está com problema, pode virar para o banco do coleguinha e falar, ó, coleguinha, compra um pouquinho do seu outro coleguinha ali, porque o cara está passando aperto aqui, né? Então, repara que foi uma nota assim toda cheia de contorcionismo. Por quê? Porque eles sabem que se isso daqui for verdade, tiver a prova lá no celular do cara, lá, a mensagem, fudeu, meu amigo. Então eles fizeram uma nota que ele não recomendou a aquisição de carteiras fraudadas. Ele até recomendou a aquisição de carteiras, mas ele não sabia que era o fraudado. Depois que ficou sabendo que era fraudada, proibiu a porra toda. Compete a cada instituição financeira, conforme a legislação em vigor, a exclusiva e integral responsabilidade pela análise da qualidade dos créditos que adquire em mercado. Não, eu até falei para ele comprar a carteira, mas eu não sabia que era fraudada, e quem tinha que ter checado a carteira para ver se era fraudada era o cara do BRB. Ô porra, não, de novo, olha a sacanagem, né? Eu concordo, realmente o BRB deveria ter checado se a carteira estava fraudada. Mas repara como é que o que ele está falando aqui é mais ou menos confirmando, né? Ele está dizendo que não, mas só confirmando que, né? Ó, recomendamos umas carteiras sim, mas aí ele tinha que ter checado isso daí, né? Aqui, ó. Por fim, imbuído de seu compromisso com a transparência e cioso de suas responsabilidades como servidor público e cidadão, o diretor Ailton de Aquino coloca à disposição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal suas informações bancárias, fiscais e registros de conversa que realizou com o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, renunciando para essa finalidade ao sigilo que sobre elas incide. Então ele está abrindo a comunicação, abrindo mão do sigilo bancário e telefônico nesse caso aqui. Ele está fazendo isso porque a verdade é a seguinte, né? As mensagens já estão com a polícia. Se já está com o celular do Paulo Henrique Costa, essas mensagens já estão com a polícia. Então meio que, né, se teve alguma coisa aqui, já vai estar lá, né? Essa é a coisa. Agora a coisa ficou complicada. De novo, a gente não tem todos os detalhes dessa história aqui. Mas o Banco Central, que estava de virgem no puteiro aqui, negócio, não é virgem no puteiro, não. O pessoal está ali na atividade também, né? Vão ter que se justificar. Pode ser que não tenha feito nada errado, pode ser que esteja correto, né? Olha só. Vorcário disse à Polícia Federal que tratou com o Ibanez sobre a venda do Master ao BRB e citou o encontro em sua casa. Repara como é que eles estão tentando jogar essa coisa no colo do Ibanez e do Cláudio Castro aqui no Rio. Já fiz um vídeo hoje cedo sobre o Rio Previdência. E, de novo, os dois estão envolvidos, tá? Os dois têm que responder pelo que eles fizeram aqui. O meu ponto só é que não é só isso, não. Tem um monte de gente da esquerda também nessa brincadeira. A turma é grande. Eles estão querendo colocar isso como se fosse uma coisa da direita, mas, na verdade, é de todo mundo isso daí, né? Enfim, o diretor nega isso daqui, o pessoal do Metrópolis entrou com pedido de informações, não conseguiu, não passaram nenhuma informação desses contatos todos, das conversas todas, porque lembra, tem ainda a conversa eventual com o Alexandre de Moraes, pedindo para preservar o Banco Master. Essa coisa toda tá ficando estranha, hein? Eu acho que mais uma instituição da República tá indo de arrasta aqui com esse negócio. Meu amigo, foram botar o Lula no poder, cara. Botaram o Lula no poder. O Lula entupiu as instituições tudo de cupincha dele, de ladrão, de corrupto. Era de se esperar, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.